está alegre com o Senhor nesta noite? Diga graças a Deus. Porque o Senhor é a nossa força. Amém? É tão gostoso. Eu estou aqui sentindo a graça de Deus. Irmãos, eu me sinto assim de uma maneira abençoada. Mas de uma maneira que eu posso explicar. Duas vezes, mano. Duas abençoado por Deus e abençoado por ver cada um de vocês aqui nesta noite. Vocês não fazem ideia de nós que estamos aqui no púlpito, quando a gente olha para a igreja e vê cada rostinho, cada vida. E toda vez que a gente começa a olhar no púlpito e começa a ver cada face, cada um de vocês, irmãos, para nós é um estímulo, para nós é um ânimo, para nós é uma alegria tão grande. Sabe por quê? O nosso papai nos ama. Ele tem uma preocupação, Marisete, por nós tão profunda, tão tremenda. E nessa noite eu já tive essa alegria de poder sentir para a glória de Deus esse sentimento. Amém? Olha, diga para aquele que está ao teu lado: você é precioso. Diga, você é precioso. Você é precioso. Por aí muitos falam: você aponta, fala tanta coisa, mas você quer ver uma coisa gostosa? É quando você chega e diz: você é precioso, olha, você é abençoado, você é abençoada, você está abençoando, transmitindo aquilo que Deus está atuando no teu coração. É alegria, irmão José, é uma alegria muito grande de poder adorar o Senhor em cada um de vocês. Porque às vezes, irmãos, quando eu chego assim aqui, quando eu termino o culto, eu sinto a falta de cada um, aqueles que não veem. Eu sinto. Eu não estou falando no sentido de julgamento ou de uma maneira, não é nesse sentido, mas eu sinto a falta, porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que os irmãos vivam em união. E onde tem união, você sente a falta. Você sente a falta do irmão, da irmã. Porque se alguém não sente a falta, não está nem aí, é porque tem alguma coisa errada. Mas se você sente a falta, é sinal que Deus está nesse negócio. Amém? Vamos meditar, vamos refletir hoje na palavra de Deus. É uma leitura bastante conhecida. Amém? Já para nós estarmos se assentando, visão de um vale de ossos secos. Ezequiel 37. Amém? Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 3. Ele disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então ele disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Vamos aceitar em nome de Jesus. Eu vejo nessa palavra uma manifestação do amor de Deus, da preocupação de Deus, da dedicação e do cuidado de Deus para com a nossa vida. O que eu acabei de dizer agora, quando você tem uma estima, quando você ama, quando
entra, quando você considera, amados, você sente a falta da pessoa, sente. Então nós olhamos para essa palavra e nós começamos a ver nela a preocupação de Deus, a preocupação do nosso Senhor, a preocupação de Deus de ver o seu povo de uma maneira plena, com alegria, com satisfação de estar vivo. Quem está vivo, ele tem prazer, ele sente. Quem está vivo, irmãos, existe a essência maravilhosa, existe a alegria, o prazer, existe aquilo que em palavras humanas não conseguimos expressar, que a essência é o amor, é aquilo que quando nós começamos a sentir dentro de nós e não temos como explicar, mas sabemos que é bom, é gostoso, é algo maravilhoso. É que nem o Espírito Santo, quando nós começamos a sentir, é algo tremendo, é algo gostoso. Mas me explica alguém com palavras esse sentimento. Não tem como, porque o sentimento, você envolver, você sente, você está ali de uma forma tremenda, mas você não consegue descrever esse sentimento de uma maneira completa. Isso é vida, isso é estar diante de Deus. Então nós vemos a preocupação de Deus quando Deus estava olhando para o seu povo, e o seu povo estava ali vivendo, estava andando, comendo, bebendo, mas porém estavam mortos. Em que, pastor? Mortos no relacionamento com Deus, mortos ali na intimidade com Deus, mortos porque eles já não sentiam mais o que nós estamos sentindo nesta noite, a presença de Deus, a unção de Deus, o sobrenatural de Deus, e só sente quem está vivo na glória de Deus. Então a palavra nos mostra que Deus, olhando para o povo, começou a ver que o povo não estava legal, o povo estava morto, o povo precisava de um milagre, precisava de vida. Irmãos, o maior dom, a melhor coisa que pode acontecer na vida do homem é o dom da vida, da comunhão, é você poder sentir, poder chorar, poder abraçar, é poder dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Oh, glória a Deus. Então Deus não estava vendo nada disso no seu povo, porque ele estava morto, o seu povo. Mas Deus, ele começou a pensar, ele começou a agir da seguinte maneira: peraí, eu preciso realizar um milagre, eu preciso tomar novamente esse povo para mim. Mas olha, eu vou trabalhar da seguinte maneira: tenho o meu servo, olha, eu vou chamar o profeta Ezequiel. Ezequiel, vem cá, eu quero falar contigo. Aí Deus chega perto de Ezequiel. Acredito que Ezequiel estava descansando, tranquilo, e Deus fala: Ezequiel, eu tenho um particular contigo. Outro detalhe: todo particular pessoal que nós temos sempre abençoa pessoas, sempre tem um resultado, que aquele que está ao teu lado é alcançado, impactado na ação do Espírito Santo. Deus falou: olha, Ezequiel, vem cá, eu vou explicar, vem comigo. E a Bíblia fala da seguinte maneira: e Ezequiel agora, ele estava consciente, porque ele viu que a mão do Senhor o pegou e o levou em espírito e pôs em um vale. E lá naquele vale, Ezequiel estava lá e Deus começou a falar: Ezequiel, dá uma olhada no vale, começa a observar. E Ezequiel começou a olhar no vale, e ele percebeu que naquele vale só tinha ossos, naquele vale só tinha osso,
no cemitério, no local cheio de ossada. O que a gente pode ir buscar dentro de um cemitério? Irmãos, não existe nada de valor. Quando se fala de cemitério, é onde existe restos. Mas o profeta começou a olhar, começou a observar, e Deus começou a trabalhar em sua característica. Deus sempre trabalhou com o homem pelo diálogo, pela conversa. Quando Deus quis resgatar Abraão, ou melhor, Adão, após ter pecado, Deus não chegou lá e dando logo lá um safanão, não. Deus falou: olha, Abraão, olha, Adão, onde você está? Pelo diálogo, pela conversa. E agora Deus levou Ezequiel, pois lá, Ezequiel está vendo agora todos aqueles ossos. E Deus vem e faz para o homem de Deus, o profeta, uma pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha, veja bem, todo aquele processo estava iniciando. Iniciou pelo diabo, por aquilo que Ezequiel estava escutando de Deus. Poderão viver esses ossos? E o profeta, de uma maneira sábia, de uma maneira humilde, de uma maneira, porque irmãos, com o nosso Deus, nós temos que ser sinceros. Quando Deus pergunta para nós se a gente sabe, se a gente sabe, a gente chega e fala: eu sei, Senhor. Mas se a gente tem dúvida, a gente chega e fala: Senhor, eu estou aqui em dúvida, estou cocheando aqui em 2 ou até mais pensamentos, o negócio está complicado. Mas muitas das vezes não existe uma resposta adequada àquele momento, e foi o que aconteceu com esse profeta. Ele não falou que sim, nem falou que não, mas ele disse: Senhor, tu o sabes. E a palavra de Deus nos fala que o próprio profeta, conhecendo o seu Senhor, ele jogou a responsabilidade para Deus. Ele disse: Senhor, tu sabes. Por quê? É Deus que tinha levado ele, é Deus que estava mostrando a visão. Porque aqui não foi de uma maneira literal, mas foi em uma visão. Ele foi arrebatado, levado em espírito, e ele começou a enxergar. E agora Deus pergunta: poderão viver esses ossos? Eu acredito que tremeu a base do profeta, mas ele disse da melhor maneira possível. Ele disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. Na hora que o profeta falou: Senhor, a responsabilidade é tua, Senhor, tu sabes. Deus não levou esta colocação do profeta de uma maneira negativa, não, mas o Senhor ouviu a sua voz, soltou seu coração e disse: verdadeiramente esse é o meu profeta, está em comunhão comigo, porque sou eu que realizo todas as coisas. E pela resposta que você me deu, Ezequiel, começa a profetizar, começa a falar sobre esses ossos, porque eu vou te mostrar a forma que o meu Deus trabalha. Eu vou te mostrar a forma que o teu Deus trabalha, na proporção daquilo que você fala, que você reporta ao Senhor Jesus. Então nosso Deus, Ele é tremendo. Então o Senhor falou: olha, pode falar, que eu garanto que você vai falar. A minha unção está sobre você, a minha unção está sobre a sua boca, sobre a sua mente, sobre os seus olhos, sobre os teus pés. Tu és uma bênção. Então o profeta escutou o que Deus falou. Profetiza sobre esses ossos. Ossos secos. Glória a Deus. Ouvi a palavra do Senhor.
disse ali ao profeta: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E saberás que eu sou o Senhor. E saberás que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos ter experiência com Deus. E você sabe, aquela situação difícil que às vezes você passa, é Deus te deixando entrar em um processo para você começar a ter uma experiência particular, pessoal com Deus. E na sequência, amados, de toda aprovação, de todo momento, existe a recompensa do nosso Deus. A palavra de Deus nos diz aqui que o profeta, ele começou a falar: agora ouve, osso seco, a palavra do Senhor. Irmãos, Deus começou a trabalhar da maneira da sua especialidade. O nosso Deus não começa a trabalhar de fora para dentro, mas o nosso Deus começa a trabalhar de dentro para fora. A palavra fala que naqueles ossos secos iniciou de uma forma tremenda. Iniciou: estenderei sobre vós. Olha, os nervos, estenderei. Vamos ver o que a palavra nos fala. A partir do versículo 4: então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhe, osso seco, ouve a palavra do Senhor. E disse o Senhor: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós. Irmãos, muitas das vezes o ser humano, a pessoa, pode ser a mais bela pessoa sobre a face da terra. A pessoa, viva, pode ter a pele mais linda, a carne mais preciosa, Maria. A pessoa pode ter o seu corpo perfeito, pode ser aquela pessoa toda bombadinha ali, no sentido de tudo no lugar certinho, mas se não tiver nervo, ele não vai poder mudar, não vai poder fazer nada. Tudo que ele vai fazer, ele depende do nervo, porque o nervo é onde vai começar a dar estabilidade, força, mobilidade, é onde vai trabalhar a igreja, na vida da pessoa. E a Bíblia nos mostra que do início do mover de Deus em nossa vida é de dentro para fora, é estabelecendo aí os nervos espirituais, para que nós venhamos a ter resistência no mundo espiritual e físico para vencer as adversidades em nome de Jesus. Quando você vence, que aquela pessoa chega, te encara no olho e fala: eu não gosto de você, olha, é porque você é isso e aquilo, você para mim é um verme. E você chega dizendo: para você posso ser verme, mas para o Senhor eu sou vaso precioso. Olha, eu vou orar por você, eu vou te abençoar. Está aí a prova de quando os nervos já estão funcionando. Nós temos resistência diante de todo peso, de toda adversidade, de toda situação, porque o nervo nos dá condição de andarmos. Pode estar com a parte óssea perfeita, mas se não tiver nervo, se não tiver os ligamentos, não vai a canto nenhum. Então a primeira coisa, para ter uma novidade de vida, para ser novamente gerado, tem que iniciar de dentro para fora, tem que fazer crescer os nervos. Nervo fala de resistência, nervo fala de mobilidade, nervo fala de capacitação de Deus sobre a nossa vida.
O velho Geraldo Donizete, morto, antigo, ele não suportaria muitas coisas. Eu tive um período, eu já falei aqui, que eu comecei a projetar a morte do meu próprio irmão. Mas Deus trabalhou. Já teve época que eu saía na rua torcendo para que houvesse briga, porque eu precisava brigar, queria. Mas quando Deus começou a trabalhar, agora eu sou chamado de boca aberta, aperfeiçoado demais. E isso se tornou uma característica minha, que Deus me deu. Sabe por quê? Eu estava morto lá fora, estava em uma situação terrível, mas Deus começou a trabalhar no meu interior, lá onde ninguém via, lá no escondido, começou a trocar e pôr em mim os ligamentos, todos os nervos, e eu comecei a aprender o que é ser cristão na minha vida. Muitas das vezes é preciso falarmos palavra forte, palavra de correção, mas isso é uma necessidade que você precisa chegar e ser decisivo para que haja crescimento. Mas no sentido de quando nós éramos mortos, tudo mudou para a glória de Deus. E o Senhor não faz tudo em pacotes fechados no relance, e não, é gradativo. Deus teve que trabalhar nos nervos para a partir daí poder começar a crescer a carne. Então a Bíblia nos fala que o trabalhar de dentro para fora pertence a Deus, que Deus fez aqui algo tremendo. Entrarei em vós e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. A carne é o que faz a integração da pele, os nervos e os ossos. A carne é uma parte fundamental. A carne é o ponto de equilíbrio. A pele, se você queima a primeira camada, a segunda camada, quando chegar na terceira camada, aí você já começa a atingir a parte intermediária, a carne. Sabe qual é a função da carne? É proteger os nervos, é proteger aquilo que foi, que criou. Então, irmãos, nós precisamos guardar aquilo que Deus tem dado. Irmãos, nós sabemos aquilo que antes mais nos incomodava. Hoje nós precisamos estar trabalhando sempre, irmãos, entre a velha criatura e a nova criatura. Vai ter sempre esse conflito. Se alguém não tiver, só se tiver amor. Se tiver vivo, olha, alegre-se nessa noite, porque você não é o único que enfrenta, olha, conflitos. Não, todos nós enfrentamos para a glória de Deus, mas Deus está na nossa vida. Então a carne começa a intermediar a parte do nervo e a parte da pele, ou seja, é aquele espaço onde você começa a refletir, onde você começa a amortecer aquilo que é lançado sobre a tua vida. É dessa maneira que nós alcançamos a vitória de Deus. Então não se preocupa não, a situação que você está passando é Deus que vai lhe abençoar, é Deus que vai lhe estender os nervos, é Deus que vai fazer crescer a carne. Oh, glórias a Deus. E quando nós falamos da carne, nós falamos do orgulho, nós falamos do inchaço, do ciúme, nós falamos daquilo que está escrito lá na Epístola dos Gálatas. Aí nós conseguimos identificar para a glória de Deus. Então a carne, ela precisa resistir. Mas pastor Geraldo, como que eu faço? É na oração, é no jejum, é na busca da presença de Deus, é na leitura da palavra de Deus. A unção, o fluido da vida mantém a carne intacta e viva para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu vou orar, eu vou jejuar. Olha, eu estou no conflito para
já não estou conseguindo, eu acho que eu não vou. Vai chegar até você, mas Senhor, me dê graça. Senhor, me dê graça. Unge os meus olhos. Senhor, eu preciso da tua graça. Senhor, eu vou jejuar, eu vou consagrar. Passa um pouco, a carne vai se enfraquecendo e o espírito vai se fortalecendo, e você alcança a vitória para a glória de Deus. E depois vem a pele. A pele é o que traz a beleza, é o que traz a formação, é o que protege, irmãos, de tudo externo, para não atingir o interior. A pele é uma proteção maravilhosa sobre nós. Então Deus, Ele trabalhou de uma forma tremenda. Ele trabalhou estendendo os músculos, os nervos. Ele estendeu, fez a carne crescer, e por fim veio a pele. Ou seja, a obra é completa de Deus em nossa vida. Você está aqui, você está completo. Deus está cuidando dos seus nervos, da carne, da pele. Você está completo, mas a função de cuidar, de zelar, preservar, não é só de Deus, é nosso. Porque você taca a tua mão no fogo se você quiser, você se joga onde é perigoso, ou se você quiser, mas se você ama esse corpo, que é o Espírito, dentro do Espírito Santo nessa noite, que foi gerado pela palavra de Deus, pode começar a adorar o Senhor, porque nessa noite eu te digo, você está vivo e está completo para a glória de Deus. Você tem vida, você tem proteção, você tem vigor, você pode andar, pode levantar a tua espada, porque os adversários já caiu para a glória de Deus. O adversário faz tudo para vencer a pele, para jogar-nos na lona, mas o Senhor protege, o Senhor nos dá uma cobertura maravilhosa. Nada vai prevalecer contra a tua vida, porque você está debaixo da proteção, da orientação, da graça do Senhor para a glória de Deus. Então a palavra de Deus nos diz que, a partir do versículo 6, e porém ele sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um aos seus ossos, cada um ao seu osso. Amém. Graças a Deus. Não adianta você começar a querer se preocupar onde é que você vai se encaixar. Glória a Deus. Não adianta você se preocupar onde é a tua posição, porque quando Deus está no negócio, é como o imã e o ferro, começa a atrair. E se você perceber, você está na posição certa, fazendo o que é correto, porque Deus começa a trabalhar, e é automático, irmãos, tudo vai juntando ao local certinho. Aqui tinha milhares, milhões de ossos, e cada um naquele reboliço se juntou a parte certinha, perfeito, e nada ficou fora. Porque eu te garanto uma coisa, que nesse exército não ficou nenhum defeituoso, Gilson, mas tudo perfeito. Sabe por quê? É a obra que Deus faz em nossa vida, é tudo perfeito. Espiritualmente não existe defeituoso. Se causar algum dano, é por desobediência nossa. Do que se queixa o homem, cada um deve queixar-se dos seus próprios erros ou pecado, porque o nosso Deus, Ele é perfeito, maravilhoso, Ele nos dá graça para a glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós venhamos a continuar de uma forma poderosa. Esta, na verdade, foi uma profecia maravilhosa, e o povo de Deus aqui recebeu de uma maneira geral um reconhecimento, se não me falha a memória, em 1940, 40,
40 e alguma coisa, onde recebeu o último voto para se tornar Israel um país, um voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Na hora ele foi lá e votou, e passou a ser um país, e se concretizou para a glória de Deus, amém? E hoje nós pertencemos a um país, a uma pátria, e a sua pátria, o seu povo, não é da terra, é do céu. Você pertence ao exército de Cristo, Maria, o exército dos céus. Por isso, nessa noite, pode adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque Deus tem cuidado de nós, amém? Amém? Deu para entender direitinho aí o que eu procurei transmitir para a glória de Deus, amém? Porque nós precisamos, a palavra de Deus, precisamos ouvir, precisamos entender, para que a gente tenha mais facilidade de praticar, Deus, aquilo que Deus tem nos dado de uma forma tremenda, amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém? Graças a Deus.